Sim, meus queridos, eu assisti o Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura e finalmente tá na hora de soltar o verbo, tá na hora de contar o que aconteceu no filme, o que realmente o filme queria nos mostrar. Então fica comigo até o final do vídeo que eu preparei uma análise completaça falando de tudo que rolou no filme, combinado? Então bora lá! E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Gente, finalmente a espera acabou. Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura está entre nós. E agora é uma nova peça aí nesse quebra-cabeça do CM, né? E eu já fiz uma live aqui no canal fazendo uma análise sem spoiler, mas tá na hora de soltar o verbo, falar o que realmente aconteceu, quem tá no filme, quem é que morre, as participações especiais, o que é que não acontece no filme que a gente tava esperando. Então, meu, se acomoda aí, faz um lanchão e acompanha a análise. E como já era de se esperar, o filme começa com a Wanda em busca dos filhos dela para tentar de alguma forma compensar um pouco da dor que ela sentiu lá em WandaVision, quando ela perdeu o Visão e de certa forma também perdeu os filhos dela. Mas por conta do uso do Darkhold, ela acabou despertando dentro dela a Feiticeira Escarlate, que é aquele ser mitológico com poderes incomensuráveis, que é temido por todos há muito tempo. E obviamente com um poder tão grande desse nas mãos dela, ela consegue fazer coisas assim absurdas, cara. Ela consegue invocar monstros em outras partes do universo. Ela consegue inclusive controlar versões dela de outras partes do universo, e tudo isso sem sair do lugar. E com todos esses poderes na mão, é óbvio, ela invoca um monstro que vai atrás da América Chaves, porque ela de alguma forma descobre, isso não é contado no filme, mas ela descobre de que a América Chaves ela consegue viajar entre as realidades, e ela precisa desse poder para conseguir chegar até alguma realidade aonde os filhos dela existam, para que ela finalmente consiga ter eles de volta. Mas o Doutor Estranho Defender, ele acaba encontrando ela e ajuda ela a escapar do monstro, mas de alguma forma ele acredita de que não vai ter como escapar. Então ele tenta tomar o poder da América Chaves, dizendo de que ele conseguiria controlar e de que o sacrifício dela seria algo pequeno em comparação à salvação de todo o universo. Porém acaba dando ruim, ele acaba morrendo, mas a América Chaves, em um momento ali de desespero, ela abre um portal e ela vem pra nossa realidade. E o cadáver do Strange Defender acaba rolando e caindo junto. E aí depois disso acontece aquela cena que a gente já viu, que é a cena do Gargantos lá na cidade. E depois de derrotarem o monstro, eles conhecem a América Chaves. A América Chaves explica que ela é uma viajante do multiverso. E aí é quando eles percebem de que aquele monstro foi invocado por bruxaria. E quem é a bruxa que eles conhecem? Exato, meus queridos, eles vão atrás da Wanda. Porém, quando ele chega lá, ele percebe de que na verdade a Wanda já tá trilouca já, ela já foi completamente dominada pelo Darkhold, e ele percebe de que não vai ter jeito, de que ele vai ter que proteger a América Chaves de alguma forma dela, e é exatamente nesse ponto que o filme começa a desenrolar e a coisa começa a ficar séria. Então basicamente o filme ele vai desenrolando desse jeito, a Wanda tentando pegar a América Chaves e o Doutor Estranho, o Wong e outras pessoas tentando de alguma forma proteger a garota. Até que no final do filme a Wanda acaba de certa forma aceitando de que não vale a pena ela tirar os filhos dela da outra versão dela de um outro universo, e aí ela entende de que o poder do Darkhold é perigoso demais, e aí ela acaba se sacrificando, destruindo todos os Darkholds que existem no multiverso, inclusive o dela, e inclusive se matando junto pra garantir de que a Feiticeira Escarlate não vai causar mais nenhum estrago. Então, de resumo da história, é basicamente isso que acontece no filme. Só que o lance é que o filme, ele traz uma narrativa, uma forma de contar essa história que a gente nunca viu no UCM até agora. Porque a gente tá acostumado com aquele padrão da Marvel de fazer filmes com aspecto de heroísmo, com histórias de superação, de redenção, de novos poderes, de novos inimigos, de uma força surgindo. E a gente não tá muito acostumado com esse padrão de filme de terror, de suspense, aquele padrão de filme que traz uma agonia, que traz desespero, que é um filme mais dark, mais profundo. Então, por conta desse padrão ser diferente, para algumas pessoas
o filme ele foi ruim, sendo que na verdade ele só segue um padrão diferente daquilo que a gente tá acostumado no CM. E obviamente esse filme ele tem a assinatura do Sam Raimi em todos os aspectos, naquele aspecto mais de suspense, naquele jogo de câmera de você virar e do nada ter alguém ali, ou de você colocar, por exemplo, a câmera em primeira pessoa, como acontece lá com a Christine Palmer quando ela segura um daqueles esqueletos, aqueles momentos de tensão que do nada fica um silêncio no ar e do nada, pá, aparece alguma coisa na sua frente. Aquilo é muito coisa de Sam Raimi. E uma coisa que pra mim deu uma pitada no filme e que fez uma diferença muito grande foi a trilha sonora, porque a trilha sonora te conduzia de um jeito que fazia você sempre ficar pensando: cara, o que vai acontecer agora? Quem que vai aparecer? O que tá acontecendo? E aí do nada aparecia alguma coisa ou muito assustadora ou às vezes não era nada demais. Então nesse quesito, no quesito ambientação, no quesito trilha sonora, envolvimento, pra mim o filme funcionou assim, ó, maravilhosamente bem. E um outro ponto que pra mim esse foi um dos melhores, foi um dos que eu mais amei no filme de coração, foi o fato da Marvel trazer uma fidelidade gigantesca aos quadrinhos. E quando eu falo sobre fidelidade aos quadrinhos, eu nem tô falando somente dos trajes, que tá um negócio assim, ó, absurdo de maravilhoso. O traje do Raio Negro, meu, tá idêntico aos quadrinhos. O traje do Professor Xavier tá maravilhoso. O traje do Senhor Fantástico, meu, todos eles estão lindos demais e isso eu não tenho nada a dizer. Mas a fidelidade dos quadrinhos que eu quero dizer são os detalhes, que isso foi o que mais me agradou. O fato, por exemplo, deles citarem a montanha Undagor, que é de fato uma montanha que existe nos quadrinhos, que é o celeiro nascimento do castelo do Darkhold, aonde o Chthon ele gravou nas paredes todos os seus feitiços, ser um templo de adoração à feiticeira Escarlate, o fato deles citarem o livro dos Vigiantes, o fato deles citarem as incursões, gente, são coisas que existem nos quadrinhos há muito tempo. O fato dos Illuminati aparecerem no planeta Titã, que é onde aconteceu a primeira incursão de fato nos quadrinhos. E pra mim esse foi um fanservice que funcionou muito, mas muito bem. Agora, em relação à história de cada personagem que é contado no filme, aí mora o X da questão. E começando pela Wanda, que pra mim foi protagonista do filme, tanto quanto o Doutor Estranho, e eu não digo nem só em questão de presença no filme, mas também em questão de tempo de tela, que foi praticamente igual. E o mais legal é que aqui a gente vê ela se transformando de fato na feiticeira Escarlate temida do mundo dos quadrinhos. E nesse filme a gente conseguiu ver realmente o quão forte a feiticeira Escarlate é, o tamanho da dimensão dos poderes dessa entidade. Porque, meu, nesse filme a gente viu ela usando vários poderes, a gente viu ela usando manipulação da realidade em vários momentos, projeção astral, manipulação da mente, manipulação de probabilidades, e isso sem citar todos os poderes que ela ganha usando Darkhold. E ver uma personagem que a gente não tinha visto ainda, o tamanho da escala do poder dela, ganhando uma proporção que nunca ninguém imaginou, isso foi lindo demais de ver nas telas. Agora, o fato dela usar a dor de não ter mais os filhos dela como motivo para ela matar e atacar qualquer um que aparecesse na frente dela, pra mim esse motivo não teve lá tanta força assim, e eu vou te explicar por quê. Porque no final de WandaVision, que é basicamente de onde o filme começa, ela de uma certa forma conclui muito bem a série. Ela aceita tudo que ela fez, ela aceita as consequências de não ter mais o Visão do lado dela, de não ter mais os filhos dela, e ela vai pra cabana pra conseguir lidar melhor com seus próprios sentimentos e com as suas próprias questões. Então no final de WandaVision ficou muito bem resolvido essa questão dela lidar com as consequências do que ela fez e lidar com a morte, entre aspas, dos filhos dela e do Visão. E aí agora em Doutor Estranho 2 esse motivo simplesmente ressurge, sendo que já tinha sido resolvido, entre aspas, em WandaVision, e acaba sendo o principal elemento para ela fazer tudo o que ela fez. E pra mim isso foi mais uma conveniência de roteiro do tipo assim: olha, como a gente não tem um motivo
sério e grande o suficiente pra Feiticeira Escarlate sair fazendo tudo que ela fez no filme, bom, vamos usar os filhos dela então? Talvez isso seja um motivo forte. E pra mim isso foi mais uma forçação do que propriamente um grande motivo. E ainda pra piorar, a conclusão dela pra mim não foi uma boa conclusão. Porque ela simplesmente espalhou caos o filme inteiro, ela simplesmente destruiu muita coisa, matou muita gente, ela bateu de frente com Deus e o mundo pra chegar no final do filme ela simplesmente aceitar de que os filhos dela tem que ficar com uma outra pessoa e tá bom, deixa quieto, e volta. Então, poxa, e aquele grande motivo que fez ela matar Deus e o mundo, destruir tudo? Pra onde foi? Ela simplesmente aceitou tão fácil assim de que os filhos dela deveria ficar com outra pessoa, ou seja, com a outra versão dela. Então pra mim essa conclusão não foi uma das melhores pra ela. Só que a história dela, de uma certa forma, deu contraste pra história do Doutor Estranho, que pra mim teve um porquê, um motivo um pouco mais forte, porque desde o início do filme já é deixado claro nas entrelinhas, com comentários como por exemplo daquele outro neurocirurgião que vai com ele no casamento e acaba fazendo um comentáriozinho ridículo de que ele, mesmo tomando todas essas decisões, ele acaba no final das contas sem a mocinha. Mostra pra gente de que ele está sofrendo com as consequências de todas as decisões que ele tomou. E basicamente o arco do Doutor Estranho no filme, ele gira em torno disso. Ele tendo que lidar com as consequências de todas as decisões que ele veio tomando ao longo do tempo. Por exemplo, o fato dele não poder ficar com a Christine Palmer em nenhum dos universos mostra de que ele lá atrás ele tomou a decisão de não deixar de lado a arrogância dele, a prepotência dele, para que ele pudesse ficar com a pessoa que ele realmente amava. Ele também começa a pensar nas decisões que ele tomou lá em Vingadores Ultimato, pensando se talvez ele não pudesse tomar uma decisão diferente e de que agora o planeta ele está diferente e está sem algum dos seus heróis por conta dessa decisão. Ele também tendo que lidar com as suas outras versões e percebendo de que as suas outras versões também tomaram decisões que trouxeram um caos por onde eles passaram. Então é basicamente ele enfrentando o peso das consequências de todas as decisões que ele tomou e que as suas outras versões também tomaram. E esse elemento do Doutor Estranho ter que lidar com as consequências das decisões que ele e as suas versões tomaram, pra mim foi um motivo muito mais profundo para explicar o porquê que o Doutor Estranho fez tudo que ele fez no filme. Agora, a única coisa que me incomodou um pouco no arco do Doutor Estranho dentro do filme foi o fato dele ter sido taxado pelos Illuminatis como o grande causador do caos no multiverso e de, no final das contas, no final do filme, ele acabar sendo exatamente a pessoa que os Illuminatis falaram. Ou seja, será que não existe nenhuma outra versão por aí do Doutor Estranho que tomaria uma decisão diferente? Eu acreditei que ele poderia ser essa versão, mas no final do filme a gente descobre que na verdade ele era só mais uma versão igual a todas. Agora um arco que eu amei assim ó, de ponta a ponta foi o arco do Wong no filme, porque foi maravilhoso ver ele finalmente numa posição de respeito como mago supremo, vendo ele sendo corajoso, liderando, mostrando de que um mago ele não vive apenas de dons, mas de que você também precisa estudar, você precisa estar pronto e você precisa ter outras habilidades fora a magia. E isso foi maravilhoso de ver, porque nos quadrinhos o Wong ele é tipo um capacho do Doutor Estranho, e ver de que ele foi adaptado no UCM para uma posição de respeito, onde ele tem realmente relevância. Cara, pra mim isso foi maravilhoso de verdade, amei o arco do Wong. Olha Wong, eu te amo, cara. Agora América Chaves, meus queridos, América Chaves. Não, brincadeira gente, a América Chaves ela foi demais no filme. A Shouhyo Gomes, ela arrebentou. Ela realmente trouxe um ar de uma adolescente que estava descobrindo agora seus poderes, que não sabia lidar bem com eles, trazendo todas as questões de uma pessoa jovem, normal, mas sem tirar a seriedade da situação. Quando ela precisava ser séria, ela era realmente séria. Quando ela precisava enfrentar os seus medos e enfrentar o inimigo, ela não tinha papas na língua, ela realmente fazia a coisa acontecer. Agora um detalhe
detalhe que eu acredito que poderia ter sido um pouco diferente é a forma como introduziram ela no filme. Porque não teve nenhum background de como ela surgiu, como ela apareceu com o Estranho Defender, como que ela apareceu correndo de um monstro. Simplesmente jogaram ela no filme e falou, vai lá galera, se acostuma com ela aí e deixa o barco rolar. Mas no final das contas ela se saiu muito bem. Claro, não deu pra gente criar uma ligação muito forte com ela, porque ela não tinha essa ligação emocional com nenhum dos personagens. Mas pro papel dela, pro que foi proposto pra ser feito no filme, pra mim ela arrebentou, então nota 10. Agora sobre as participações especiais, meus queridos. O que eu vou falar sobre as participações especiais? E não, meus queridos, não teve nenhuma das participações especiais que a gente estava esperando no filme. Não teve o Deadpool, não teve o Tocha Humana, não teve o Homem de Ferro do Tom Cruise, não teve ninguém que a gente imaginou que iria aparecer no filme. E no final das contas, as únicas participações especiais que a gente teve no filme foi a dos Illuminates e a da Cleia na cena pós-créditos, e tipo, só. Mas é claro, sem tirar o peso, nem o mérito de nenhum deles, porque, meu, foi incrível ver os Illuminates dentro do filme, ver o Patrick Stewart fazendo de novo o Professor Xavier, ver o John Krasinski, cara, fazendo o Senhor Fantástico. Meu, foi maravilhoso de ver. Todos os trajes estavam iguaizinhos aos quadrinhos, tudo isso, gente, vendo na tela do cinema, foi um negócio assim surreal. Ver a Capitã Carter e a Maria Rambeau como membro dos Illuminates, pra mim foi uma baita surpresa, e uma surpresa que particularmente eu adorei. Pra mim, não teria outras pessoas que poderiam ter substituído elas, que talvez ficaria melhor do que elas. Agora, a forma como eles morrem pra Wanda, gente, isso eu desacreditei. Eu demorei um tempo pra digerir de que a Disney realmente deixou uma cena daquelas ir pro cinema, cara. Pra começar, a morte que literalmente explodiu minha cabeça foi a morte do Raio Negro, cara, fazendo ele mesmo se matar e explodindo a própria cabeça dele, tampando a boca dele, da mesma maneira que o agente Smith ele faz com o Neo em Matrix, lembra? E depois dessa, meus queridos, nossa, aí foi uma atrás da outra. O Senhor Fantástico, ele morrendo fatiado pra Wanda. Depois, a Capitã Marvel morrendo esmagada por uma estátua gigante. E a morte mais dolorosa pra mim, que foi a morte da Capitã Carter, que foi literalmente cortada no meio com o próprio escudo. Gente, ver o escudo dela preso com todo aquele sangue, cara, foi pesado demais. E aí, pra finalizar com chave de ouro, o Professor Xavier morrendo na consciência da Wanda, tendo seu pescoço quebrado. Gente, pra mim aquilo ali foi a gota d'água. Agora, meu, diz pra mim se essas cenas elas não são típicas cenas de um filme de terror. Então a participação dos Illuminates eu achei importante pra que a gente entendesse um pouco mais sobre como funciona o multiverso e pra gente entender um pouco mais sobre as consequências do que o Doutor Estranho faz. Mas no final das contas acabou sendo uma participação muito breve e fraca. E aí o filme ele se encerra com todos voltando para suas realidades, a Wanda morta, o Doutor Estranho corrompido, e a gente vai falar mais sobre isso no vídeo que eu vou trazer aqui no canal, da análise das cenas pós-créditos e todo o estrago da Wanda que ela fez, deixado pra trás sem mais nem menos. Porém, eu tava esperando que esse filme ele fosse ser um grande divisor de águas, de que tudo seria diferente no UCM dali pra frente, mas no final das contas acabou tudo mais ou menos igual como tava antes. A gente sabe um pouco mais sobre o multiverso, sabe que existem outras entidades. Agora, a grande sacada é o que aconteceu nas cenas pós-créditos, porque isso sim dá pra trabalhar muito no futuro. E agora sim, solta o verbo, com muito spoiler, bota aqui nos comentários o que você achou do filme. Me fala o que você achou das cenas, me fala se você ficou com dúvida em alguma cena. Agora sim, pode soltar o spoiler aqui nos comentários sem dó. E galera, essa cena pós-créditos ainda vai render muito assunto mais pra frente, e no próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre isso. E é óbvio, pra você não perder o próximo vídeo, você já sabe, né? Pô, se inscreve aí no canal, vem fazer parte da nossa família, porque agora vai começar a jornada para Thor, Amor e Trovão. Vai começar a sair muito material, e pra você não
não perder nada, meu amigo, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família, porque vai ser um privilégio ter você aqui nos próximos vídeos. E pra você que já faz parte da nossa família, eu não preciso nem falar, né, gente? Ó, um abraço apertadíssimo pra cada um de vocês. Eu te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!